graça do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir. Sejam bem-vindos ao nosso encontro Reflexões Bíblicas, partindo da proposta da Lexio Divina. Mas como nós podemos fazer uma Lexio Divina? Assim, nos são colocados alguns passos para podermos fazer os processos gradativos da Lexio Divina. Primeiro, a leitura do texto proposto. Segundo, a meditação, ou seja, nos perguntarmos o que o texto me diz. Né? Esta é a meditação. Terceiro, nós temos a oração, né? Cuja pergunta é: o que o texto me faz dizer a Deus, a partir da leitura realizada. Em um último momento, nós fazemos a experiência da contemplação. Não é uma contemplação em não fazer nada, né? A inércia, mas é uma contemplação que nos faz propor a nós mesmos atos e gestos concretos. Né? É a pergunta, né? O que o texto me faz formular em atos práticos na nossa vida cristã? Assim, a proposta de hoje para a nossa meditação, para a nossa reflexão bíblica, né? Partindo da pedagogia da Lexio Divina, é a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Então, vamos primeiro ler o texto bíblico. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas, elevado tão acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: Todos os anjos de Deus o adorem. E a respeito dos anjos, diz ainda: Ele faz seus anjos ventos, e os seus servidores chamas de fogo. A respeito do Filho, porém, ele diz: O teu trono, ó Deus, permanece eternamente, e o cetro da retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, acima de teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no início colocaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Envelhecerão todos como uma veste, e como um manto os enrolarás. Como uma veste serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e teus anos jamais terminarão. E a qual dos anjos disse alguma vez: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Palavra do Senhor. Graças a Deus. E assim, após a leitura que realizamos da carta aos Hebreus,
capítulo 1, versículo 1 ao 4, passamos agora para o momento da meditação. O que o texto me diz? Qual é a expressão que nós temos do texto? O texto nos diz que sempre esteve disposto, que Deus, né, sempre esteve disposto a comunicar a sua salvação ao ser humano. É por isso que ele falou de diversas maneiras, de diversos modos, e também ele falou diversas vezes. Ou seja, o nosso Deus é um Deus insistente, é um Deus que de fato quer fazer realizar a sua obra de salvação. Ou seja, ele se utiliza de diversos mecanismos, de diversas pessoas, diversos modos e também com insistência, para que o homem assim perceba a ação de Deus na sua vida. O texto também nos faz observar que houve um tempo em que Deus resolveu falar por meio de si mesmo, ou seja, nos enviou o seu Filho, aquele com quem fez todas as coisas, criou todo o universo. É por isso que o mundo criado é sustentado pela sua palavra. Deus disse e tudo foi feito, assim como nós lemos e experimentamos no livro do Gênesis. Pela palavra, Dabar, Deus tudo constrói. Ainda mais, observamos assim que a encarnação do Verbo ou da palavra faz com que percebamos no ser encarnado a glória e o resplendor do Deus Criador. Aí está a expressão da majestade divina. Pois ainda ninguém tinha visto, presenciado, experimentado a face de Deus, assim como nos diz João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 18. Esta passagem faz referência ao encontro de Moisés no monte, na montanha, em que Deus mesmo diz a Moisés: não poderás ver minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. Porque Deus é tão grande, digníssimo, que a pequenez do ser homem, da sua condição existencial, não é capaz de suportar tão forte, tão sublime grandeza, podemos assim dizer, da presença de Deus, do seu ser. Nós não somos capazes, enquanto homens, suportar o ser de Deus, de tal modo que por si mesmo se nos apresenta a nós. De tal modo também que percebemos a partir do texto que nós acabamos de ler, que a grandeza de Deus está presente no seu Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, nenhum nome é igual ou superior ao seu. Até mesmo dizemos no nível da dignidade. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, está acima de todas as criaturas, ou seja, dos homens, e também dos seres espirituais, que são, por exemplo, os anjos. Nenhum ser é comparável a ele, nenhum ser criado. O texto ainda nos faz perceber que tudo em Deus é permanente. Ou seja, nada há de perecível. Contudo, as coisas criadas perecem. Seguindo uma linguagem propriamente filosófica, Deus é aquele que não pode não ser. Ou seja, ele é, ele deve ser. Assim, voltamos nossa consciência teológica para a experiência de Moisés na sarça ardente, quando nós falamos da vocação de Moisés, em que o desconhecido lhe diz: eu sou aquele que sou. Podendo ser traduzido também por eu sou aquele que serei. Ou seja, aquele que permanece. É nesse sentido que, quando o escritor bíblico diz que Jesus é o Emanuel, nos mostra que ele é o Deus que está conosco, é o Deus que permanece conosco na nossa caminhada existencial
rumo à eternidade, enquanto homens peregrinos. E assim, né, ainda vai dizer o evangelista Mateus no capítulo 28 que eis que estarei convosco até o último dia. Por outro lado, somos seres que não permanecem, né, mas somos transitórios. Mais uma vez, numa linguagem tipicamente filosófica, somos como a água de Heráclito, ou até mesmo experimentamos a liquidez da nossa condição, né, do nosso ser, da nossa condição existencial histórica, né? Passamos pelas adversidades históricas, né, da nossa estrutura biológica, do nosso existir neste mundo, certo? E assim, Deus, em Jesus, é a expressão máxima do seu amor para com toda a humanidade. Mas aí, o que o texto me faz dizer a Deus? Que Ele nos conceda a graça de participar do seu ser divino, de permanecermos sempre fiéis à sua palavra, aos seus ensinamentos, à sua igreja. Mesmo passando pelos vales tenebrosos, né, que nossa fé, como a de Cristo, né, e como Cristo, não vacile na hora das dificuldades. Que Ele, o que permanece, eu sou aquele que sou, o Alfa e o Ômega, possa preencher a nossa existência cristã com seu odor de alegria, esperança e caridade. Por meio da sua misericórdia, possa nos transformar em homens novos, para que assim consigamos viver de fato a fraternidade e a vida. Por fim, o que o texto me faz formular em atos ou gestos concretos? Caríssimos irmãos e irmãs, você que assiste este vídeo, ou que faz essa experiência da Palavra de Deus por meio da Lexio Divina, após essa reflexão, o que as Sagradas Letras nos motiva você a fazer, a realizar, a praticar? Se Deus, o Todo-Poderoso, admirável de força invencível, esvaziou-se de si mesmo para nos conceder a vida plena, né, fora do pecado e da morte, o que nos propomos a praticar neste período quaresmal? Caríssimos, vos exorto para que sejam, acima de tudo, homens testemunhadores da boa nova do reino que já se faz presente em nosso meio, em nossa caminhada de fé. Vivamos a espiritualidade fecunda da carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, pois ninguém se salva sozinho. Sejamos sinal de salvação para com o nosso irmão, para com o próximo. Fratelli Tutti, somos todos irmãos. Concluamos este momento de espiritualidade pedindo à Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que interceda por nós hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração.